Era essa a competição que a diretoria achava que ia vencer? Que não precisa poupar time, que todo jogo vai com time titular? É isso mesmo? Pós-jogo aqui de Puerto Cabello 4, Vasco 1. É isso mesmo que você está escutando. Aqui no de cabeça quase fria. Hoje é complicado. Ainda bem que eu não tomei uns goró hoje, estou mais de boa. Esse quadro aqui é onde eu faço uma reação dos meus colegas no X, o antigo Twitter, que eu passei o jogo todinho. Só eu aqui fiz as anotações do jogo e meus pensamentos e analisando ali o que eu consigo. Mas o quadro aqui, a diversão é ver o que vocês estão falando aí na rede, né? A que eu considero a principal rede. Mas antes, eu vou fazer uma apanhada aqui rapidinho do jogo. E vamos lá. Cara, como não tem melhores momentos aqui, porque a Conmebol derruba tudo que usar ela, eu vou ser bem sucinto aqui nas minhas análises. Primeiro, era jogo para ter poupado. A gente está vindo de uma sequência sem vitórias no Brasileiro. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos. E ó, a gente ali já está em 14º, a mais nenhum ponto do Fortaleza. E essa é a competição principal, né? A gente sabe que a torcida do Vasco já é bitolada. A gente começa a chegar ali de 10º para baixo, a gente já está desesperado. Mas a diretoria não vê assim, eles acham que tá de boa, que tem que ir com o time titular todo jogo. E nosso próximo jogo é contra o Vitória, no sábado, fora de casa. O Vasco que não vence de ninguém fora de casa. Só se eles pensaram isso, né? Já que a gente não vai vencer mesmo, bora com o time titular hoje e a gente já perde pro Vitória e entrega logo pra eles, saca? Hoje, como era um jogo para ter poupado, se você entra com o time titular, você tem que vencer, velho. Mas, ao contrário, o time titular passou vergonha no jogo. Falando rapidamente aqui pra gente ir pro nosso X. O começo do jogo foi muito parecido com o jogo de São Januário, onde a gente... os caras meio que deram uma pressãozinha a gente ali no começo, a gente não conseguia sair. Mas mesmo assim, o goleiro dos caras foi o melhor no jogo passado contra esse time horroroso. Um time praticamente de faculdade da Venezuela. Mas beleza, já que os caras estão jogando em casa e a gente sabe que eles vão vir pra cima, a gente tinha que pelo menos ter uma válvula de escape, sabe, armar contra-ataque. Mas não, o time é uma completa desorganização. O Nuno não estava no jogo, então o Coutinho ficava ali sem ter quem jogar na esquerda, porque o Piton não subia. Eu acho que o Felipe não armou um esquema ali para ter alguém na esquerda para ajudar. Na direita a gente é muito inoperante, porque desde o jogo contra o Palmeiras eu tô percebendo isso. O PH tá subindo muito pouco. E cara, tipo assim, eu culpo um pouco, tipo assim, pode ser o tanto de jogos, a temporada. Mas, tipo assim, tá demais que se o PH não sobe, tem que ter algum esquema ali pra subir, entendeu? Mas, em suma, o primeiro tempo foi isso. Se o Vasco ia tomar pressão do Porto Cabelo, a gente tinha que ter formas de contra-atacar ou armar o contra-ataque. Isso não estava acontecendo. O pênalti foi claro, o Cocão errou, o Hugo errou. Os caras, velho, estavam muito mais organizados que a gente durante o jogo todo, entendeu? Isso é ridículo. Beleza, os caras fizeram o gol lá com o erro do Cocão e do Hugo. O JV empatou ali. Acho que tinha sido só o segundo chute do Vasco pro gol ainda. Porque eles são fracos. Mas nem levar perigo ao gol dos caras a gente conseguiu, entendeu? Beleza, aí vem o segundo tempo. E com 4 minutos a gente já toma outro gol. Uma lambança da defesa ali. Um bate-cabeça. O Piton deixa um cara... O Piton já não é muito alto. Mas um cara menor que o Piton subiu, cabeceou. E fez o gol cobrindo ali o Léo Jardim, velho. Que coisa ridícula. Cara, antes de sair o terceiro gol ali, eu tava muito indignado indignado com o time todo. Mas pra mim o Tietchan tava sendo um dos piores. Um marca fofo do caramba. Mas aí no lance do terceiro gol, todo mundo resolveu ser mais marca fofo do que já tava sendo. Cara, o Paulinho ficou olhando os caras chegar na bola. Mano, ele só ficou olhando. Ele não tentou dar o bote, ele não tentou empurrar o cara, ele não tentou fazer nada.
Os zagueiros não tentaram se aproximar do cara e o cara chutou sozinho na entrada do gol, sacou? Beleza, a história do jogo aí todo mundo já sabe qual que foi. Mas aqui, um ponto final aqui na minha análise que eu queria destacar é, cara, a apatia do time. Mano, os cara tava tomando gol, sendo humilhado na Venezuela por um time que ninguém nunca nem viu na vida, num estádio que tem uma floresta atrás do estádio. E os caras uma apatia, mano. Ninguém ligava, ninguém reclamava, os caras tomavam o gol. Só quem reclamava era o Léo Jardim, mano. Tipo assim, parecia que os caras queriam. Mano, não existe isso no futebol, mas dá a impressão que os caras queriam entregar a merda do jogo, entendeu? E vai derrubar quem agora? Vai derrubar o Felipe, que é o coleguinha do Pedrinho, que ele não vai demitir? E ele não é treinador? Então não faz sentido, então não tem explicação pros caras. Pode estar. Velho, não existe o cansaço que você tiver, você não ficar indignado por estar perdendo. Você tá cansado, senta a bunda lá atrás, tenta evitar os gols do Puerto Cabello. Entendeu? Mas, sem mais delongas, em um momento que eu estou ansioso para ver, que são o que os meus coleguinhas no X estão falando. Como desde o início do jogo, ou até antes, eu ainda não entrei no Twitter, pode aparecer qualquer coisa, pode ser coisa, tweets antes do jogo, no meio do jogo, no final do jogo, e eu quero ver como é que a galera tá analisando essa derrota e como é que foi durante o jogo, e você vem comigo. Olha lá, como podemos ver aqui, a primeira tela que aparece para mim aqui é o tweet do Vasco de bola rolando. Quando a gente pensou que com o time titular, a gente ia humilhar esses caras, mas foi uma pura vergonha. E o primeiro tweet que aparece aqui é do nosso João Almirante, influencer do X. O pior que teu time irá ganhar de 1-0 do Melgar e vai se classificar nessa Cara, eu realmente. Não é que eu não estou acreditando. Dá pra classificar em segundo ali, vai pros playoffs, beleza, porque é ridículo o grupo, não classificar é vergonhoso, mas, cara, eu não quero classificar, entendeu? Essa é a questão. O Vasco não tem elenco para competir uma competição. Imagina duas, imagina três. Você tem que abrir mão de alguma competição, que seja agora, que seja da Sul-Americana, na minha opinião, que é a competição mais friend, que a gente só tá ligando tanto assim, porque a gente tá tão na merda, que a gente tá valorizando essa competição, que é a Série B da América, entendeu? Então, por mim, já voa logo agora, já evita mais frustração, já poupa o time nas próximas rodadas dessa competição, entendeu? Pra mim, já abre mão dela agora. Em seguida aqui tem o nosso Lucas Pedrosa. Ele geralmente escreve um texto aqui, né, que ele faz um arrazoado. Então, eu vou ler só o comecinho aqui. Eu sinto vergonha, não entro em campo, não contrato, não planejo, mas sinto vergonha. Imagino que não precise detalhar o roteiro do pior jogo do Vasco em 2025 e, possivelmente, um dos mais assombrosos da sua história. Isso aqui é o Lucas Pedrosa falando, né? Cara, é um dos piores jogos do Vasco em 2025, que já tem vários. E olha que a gente só tá em maio. E piores da história, cara, o Vasco tem tanto jogo ruim nessa última década que eu nem sei se esse é um dos piores jogos da história do Vasco, tá ligado? A gente vive uma fase de merda. Todo jogo cada jogo um após o outro pode ser o pior. Esse é o pior que a gente tem mais lembrança recente, porque tem muito jogo ruim. Piadinha aqui do Povo Mil Grau, vocês não estão vendo por completo, mas aqui, você só tem 2 balas. E aí? Eu deixei a questão pra vocês, que eu não vou responder isso não. Olha meu algoritmo aí, João Almirante aqui de novo. Filho, que vergonha, que loucura. Cara, lá no jogo ali tava. Cara, sabe aquela vergonha ali que você nem consegue olhar pra ela, assim, você fica. Tava desse jeito na hora do jogo. Pedrosa aqui de novo. Falando que é o pior jogo do time do ano. Isso aqui é um ponto, ó. Eu nem li ainda, mas ó. Demitiram Carille para ficar sem técnico por mais de uma semana. Time sem técnico, sem alma e sem qualidade.
É o que eu já tinha falado quando demitiram o Carille. É o que eu falei do jogo. Véi, os caras não estão nem aí, sacou? Perdeu, perdeu. Se empatar, empatar. Tem alma, não tá nem aí. O grupo tem mentalidade derrotista. E isso, Pedrinho bateu tanto, né? Quando ele era só presidente da associação. Quando ele entrou, que o time tinha que ter mentalidade vencedora. Mas parece que já passou, né? Foi só quando você troca de técnico que tem aquele choque. Foi só quando ele entrou ano passado que aconteceu isso, né? Porque agora não tem mais nada. O Renatinho Vicente postou algum trecho da entrevista aqui, que eu não sei o que é. Não sei o que falaram, não sei o que. Tá rindo pra caralho aqui. Vou reagir aqui com vocês. Deixa eu aumentar um pouco aqui o som. Vamos lá. Pergunta. O Carille foi. Felipe, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Ah, é aquela. Pensei que era coisa nova. Pergunta do Capasso. Não, gente, na moral. A zaga é fraca. Cara, eu acho que não é problema. É problema é da zaga? É da zaga. Mas o problema é do sistema defensivo, o sistema de defesa do Vasco. Cara, você pode colocar qualquer zagueiro ali com essa bagunça. Vocês viram o volante jogando hoje? Os três que jogaram, mais o Paulinho que entrou no jogo. Vocês viram eles jogando bola hoje? Cara, não adianta colocar ali o. Pode colocar o Capasso lá. Pra já que o Vasco gosta, né? Ficar ressuscitando o jogador que nunca jogou nada. Não, nada a ver. Isso aqui eu meio que. Eu acho que ele falou da maneira errada, mas eu entendo o que ele tá falando e. O Felipe, tenta concordar um pouco. O Luiz Guilherme aqui lá do Charla. Uma das derrotas mais vexatórias da história do Vasco. Gente. Foi uma merda. É uma das mais. E pode pegar o histórico aí que tem demais. E nossa geração é amaldiçoada com isso aí. Esses são os culpados. Com certeza. É o que eu tô falando. Não tem mais técnico de estudo para maquiar o péssimo trabalho. Não tem mais desculpa. O Vasco está na mão desses dois e ninguém decidiu isso. Felipe e Pedrinho são os únicos culpados. Perfeito. Nada a declarar. Fecha a conta aqui porque ele falou tudo. A Bíblia Vascaína tá falando aqui. Rapaziada, dá sim para notar quando é ruindade e quando é má vontade. Vocês podem argumentar sobre a ruindade do time o quanto for. Isso não é só ruindade nem ferrando. Cara, concordo, mas eu acho que a gente, cara, é complicado porque eu não acho o time principal do Vasco de peças ruim. Não é bom, não é o melhor, mas não é ruim, sacou? Não é um time pra cair no campeonato brasileiro, por exemplo, mas também não vai brigar por nada lá em cima, entendeu? É isso que eu tô falando. Cara, mas eu sei que todo mundo fala que os caras estão entregando, que é de sacanagem, mas eu não. Eu acho que é desorganização tática. Os caras estão tão desorganizados que eles começam a querer jogar do jeito deles, e tá tudo perdido, tá tudo uma bagunça, e os caras não tem pra onde ir, aí vira. Os caras meio que vão entregando. Cara, aí viu? Eu já tô confundindo na minha própria defesa que não é entregar. Passar aqui rapidão mais o comentário do coleguinha que não pode, viu? Dani Couto, o Rambo da Colina. Em clube grande, a torcida iria protestar no aeroporto, no CT, no estádio, onde fosse. Mas já deixamos de ser grande faz tempo. Somos só um clubeco de bairro gerido por uma turma de amigos. O algoritmo é uma loucura, né? Tem João Almirante, na mesma timeline, João Rambo, o Carlos, amigo aqui. A gente só quer saber de opiniões sobre o Vascão. Pô, tem um desabafo aqui grandão do Marcão. Pra quem não sabe, ele aparece muito lá nos canais do Porto 9, do Express.
5 minutos. Eu vou ver aqui o comecinho, ver o que ele tá falando aqui com vocês. Ó. Boa noite, amigos. Eu preferi gravar esse vídeo porque, assim, cara, eu acho que na minha vida de Vasco, tenho 52 anos, já vivi muito Vasco, já tive derrotas de eu sair puto, sair chorando do estádio, mas, assim, a derrota de hoje é algo que todo vascaíno tem que entender que é inadmissível. É inadmissível o Vasco perder de 4-1 para um time semi-amador da Venezuela. É isso. Vê se ele falar mais alguma coisa mais interessante E eu aqui. resolvi gravar o vídeo, cara, porque, assim, é quase que um apelo. Pedrinho, eu votei em você. Eu votei em você. Acreditei que você poderia organizar o clube, fazer com que o clube voltasse a ser vencedor. Se você ama tanto o clube como diz que ama, a sua obrigação é mandar embora seu amigo Felipe, que não entende porra nenhuma de futebol, não tem o menor... Cara, complicado, porque o Vasco... Pô, é foda porque o Vasco joga bem em pés. Mas o Vasco não jogou mal contra o Palmeiras, sacou? Caralho, parei. A boca deu uma racão aqui, é foda. Deixa ele falando aí, baixa aqui. O Vasco não jogou mal contra o Palmeiras, sacou? Tem que... Assim, ele não vai mandar embora. Mas sim, contratar o técnico urgente, entendeu? Já li pra caramba aqui no Twitter. Eu vou fazer um teste aqui. Vou ver se aparece alguma coisa aqui no Insta. Ou no TikTok. De interessante pra gente falar aqui mais um pouquinho sobre o jogo. Meu teste aqui não deu muito certo não, mas vamos terminar aqui com Fábio Azevedo aloprando aqui. Não vi ainda não. Agora lá. Sempre alopra, né? 4-1 pro Puerto Cabede. Vocês estão de sacanagem, cara. Ah, não pode. Porra. Ô, Felipe. Felipe, porra. Você jogou pra cacete. Não é possível que você olhe pro banco e não veja ninguém minimamente com o culhão pra entrar em campo, porra. Pô, acho que esse foi a maior patifaria de hoje. É os caras cagando, mano. Tomando taque cagando, velho. 4-1 pro Puerto Cabede. 4-1. Vocês estão de sacanagem, meu irmão. Volta a pé. Bota esses caras pra voltarem a pé da Venezuela até Salvador. Pagando penitência, porra. Não é possível, cara. 4-1 tem só 20 minutos. Hugo Moura sentado. Cara, esqueci de falar isso. O jogo acabou com 20 minutos. 20 minutos. Se eu quisesse vir ter começar a fazer meus vídeos aqui com 20 minutos. Mas como a gente já trouxe, a gente fica lá sofrendo, né? Mas o jogo acabou com 20 minutos. Do que sentado? É isso. Uma merda. Falou.